Você com certeza ouviu nos telejornais a história da morte de Ali Khamenei. Nos últimos dias, o mundo foi surpreendido por um dos acontecimentos mais marcantes e potencialmente transformadores da política internacional na era contemporânea. A morte de Ali Khamenei, que esteve no comando da República Islâmica do Irã por mais de 3 décadas. O líder de 86 anos morreu no contexto de uma grande ofensiva militar coordenada entre os Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos iranianos, lançada no fim de fevereiro de 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou publicamente que Khamenei foi morto como parte dessa operação que visava, segundo Washington, neutralizar ameaças nucleares e militares e desarticular a liderança iraniana, que na visão dos Estados Unidos fomentava conflitos e instabilidade no Oriente Médio. O ataque, relatado como um dos mais extensos na história recente da região, destruiu o complexo de Teherã, onde Khamenei estava trabalhando. Além dele, membros da família e outros oficiais iranianos também morreram na ação. Em resposta, o governo iraniano confirmou a morte de Khamenei e decretou 40 dias de luto nacional, enquanto forças iranianas retaliaram com ataques contra bases americanas e outros alvos na região do Golfo Pérsico e no Oriente Médio. A figura de Khamenei era profundamente polarizada. Para muitos no Irã e no exterior, ele simbolizava um regime autoritário, responsável por repressões internas e por uma postura de confronto com o Ocidente, enquanto para seus seguidores, ele representava a continuidade da Revolução Islâmica desde 1979 e resistência contra pressões externas. Sua morte abre um período de grande incerteza política dentro do Irã e intensifica preocupações globais sobre a escalada de um conflito que já envolve múltiplos países e interesses estratégicos. Internacionalmente, o anúncio provocou reações imediatas. Aliados de Washington em Tel Aviv perceberam a ação como um golpe estratégico contra a liderança iraniana, enquanto governos e organizações internacionais pedem moderação e esforço diplomático para evitar uma guerra mais ampla. Em meio a esse cenário tumultuado, o futuro da política iraniana e de toda a região permanece incerto, com o mundo observando atentamente as respostas do Irã e possíveis mudanças na ordem geográfica do Oriente Médio. Aqui eu quero destacar pelo menos 5 regras de doutrina e convivência no Irã enquanto Ali Khamenei estava no poder daquele país. Primeiro, religião e Estado são unidos. O Irã é uma república islâmica. A religião oficial é o islamismo xiita. O líder supremo é a maior autoridade política e religiosa. As leis devem estar de acordo com os princípios islâmicos. Segundo, sobre vestimenta e comportamento. As mulheres são obrigadas a usar o hijab, o islâmico, em público. As que não usavam eram mortas. Roupas consideradas imorais podem gerar multa ou até mesmo prisão. Demonstrações públicas de afeto são proibidas. Consumo de álcool é algo ilegal. Tudo isso aqui pode causar morte da pessoa. Terceiro, sistema judicial. Baseado na lei islâmica, crimes como adultério, blasfêmia e apostasia podem ter punições severas. A pena de morte é aplicada em casos como assassinato e tráfico de drogas. Punições têm grande peso nos julgamentos das pessoas ali no Irã. Quarto, eleições com controle religioso. O país tem o presidente e o parlamento eleito, porém candidatos precisam ser aprovados pelo Conselho de Guardiões e órgãos religiosos. O líder supremo está acima do presidente. Nesse caso aqui, Irã, Ali Khamenei. Quinto, liberdade de expressão limitada. Críticas diretas ao regime podem levar à prisão. Muitos sites e redes sociais são bloqueados. Jornalistas e ativistas enfrentam restrições. Sexto,
Leis sobre sexualidade. Relações homossexuais são ilegais e podem resultar em prisões e punições severas. O governo considera essas práticas crimes sobre a lei islâmica. É importante entender que, para apoiadores, essas regras preservam a identidade religiosa e cultural do país. Porém, para os críticos, as leis regidas que são limitadas e que limitam liberdades individuais. Todos esses que quebram leis, como as que eu citei aí em cima, são severamente punidos segundo a ordem de Eli Khamenei. Então, nesse caso, muitas mulheres eram mortas, muitos homossexuais também eram mortos, muitos jornalistas que entravam na fronteira também eram mortos, baseado no que eles chamavam de fraudes contra as leis do país. Com a queda de Ali Khamenei e a sua morte no Irã, a prisão de Maduro na Venezuela, o presidente dos Estados Unidos agora entra para a outra etapa da sua operação. E a pergunta que fica é: quem será o próximo? Quem será o próximo alvo do presidente dos Estados Unidos? Fica aqui a nossa interrogação. Muito obrigado. Lembrando que se você gostou desse vídeo, dá o like aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se as informações que foram passadas aqui tiram muitas das suas dúvidas, então se inscreve no nosso canal, nos segue no Instagram, nessas redes sociais que vai estar aqui embaixo, e nós contamos com a sua ajuda.